Estamos de volta com a minha super convidada hoje, que é a Roberta Monzini. E eu queria continuar a nossa conversa. E eu estava conversando com você no break de algo que eu acho que é muito importante a gente citar, que depois de toda essa situação, a gente não tem noção do que pode acontecer dentro de uma casa. Né? Separações, crises familiares, brigas entre os membros da família, um culpando o outro, a culpa é sua porque você não gerenciou, enfim, várias situações acho que a gente já vivenciou. Como é que foi isso, depois da sua conversão? Você acha que você teve uma família muito estruturada, eu acredito. Sim. Né? Seus pais até hoje são casados. Como você pode dizer que eles passaram por essa crise? Então, eles passaram por essa crise, eles venceram essa crise e eles converteram nessa crise. Né? Eu levei eles até Jesus. Essa crise, só uma pausa. Então essa crise, na verdade, foi uma oportunidade que Deus deu para vocês de dizer assim, vocês precisam se converter, né? Nada na vida é à toa. Então, na verdade, foi a situação que aconteceu e que Deus trouxe para que você fosse para a igreja. Sim, e eu fui para a igreja. Eu me lembro que tinha saído uma matéria na Veja sobre a Sara Nossa Terra há muitos anos atrás. Foi uma das primeiras matérias. E eu li essa matéria e eu falei, eu quero ir para essa igreja. E quando eu soube que nós estávamos vindo a Brasília para tentar abrir a fábrica novamente, meu pai é persistente. Eu vim para Brasília, eu peguei um telefone, eu lembro até que eu liguei e falei, eu queria que alguém me buscasse aqui na Asa Norte e me levasse para essa igreja, eu preciso ficar aí. Eu me lembro que eu falava tanto com a pessoa que atendia o telefone da igreja que eu ficava bronzeada da cintura para baixo, que eu ficava no orelhão. E aí eu ficava, gente, me busca, eu quero participar de uma reunião, eu quero ir para o espaço alternativo, na época não era Arena Jovem ainda. E eu me lembro que nessa do meu pai tentar se estruturar, um dia ele estava tão angustiado porque não conseguia se estabelecer que ele teve um princípio de derrame. Ele foi tomar uma xícara de café, a gente estava todo mundo morando numa kitnet, eu estava trabalhando nessa época, eu estava na kitnet, eles estavam tentando se estruturar, então eles estavam comigo. E para um pai e uma mãe isso é muito humilhante. Claro. E aí eu me lembro que ele foi tomar um café pela manhã e ele começou a entortar a boca e não conseguiu beber a xícara de café. E aí eu fui para o hospital, a gente não tinha plano de saúde na época. E eu cheguei no hospital e eu fiz uma oração a Deus, que eu já estava aqui na Sara, já estava orando e buscando, com liderança e tudo. E eu falei, Senhor, me tira tudo, mas não me tira meu pai. E eu ouvi Deus falar assim para mim, assim, mas e se eu tirar o seu pai, você vai me deixar? Aí naquele dia eu terminei de entregar tudo que eu tinha. Eu falei assim, não, se o Senhor tirar o meu pai e a minha mãe e tudo, o resto que ficou, ainda assim eu vou te amar. Meu pai foi curado naquele dia. Nossa. Ele chegou no hospital, a face dele voltou ao normal e eles começaram a frequentar a igreja, converteram. Nossa. Hoje a empresa deles está bem estabelecida, né? Eles têm uma indústria grande que fornece para todas as várias lojas em Brasília. E ele conseguiu, na verdade, reconectar ele com o seu sonho, com o seu propósito. Ele não desistiu dos seus sonhos, né? Ele não desistiu. E o que eu gosto de falar no programa sempre é sobre essa questão da persistência. E eu estava conversando na semana passada com outro entrevistado e a gente estava conversando sobre isso, assim, que hoje as pessoas, elas veem alguém de sucesso e elas imaginam que aquilo foi fácil de conquistar. E elas não sabem o caminho que a gente percorreu ou que a pessoa percorreu para que ela estivesse ali, né? Então, assim, nada na vida é sem esforço, nada na vida é de graça, nada na vida é por acaso também. Deus sabe de todas as coisas, Deus coloca todas as dificuldades para que a gente possa aprender mais, né? Crescer mais como pessoa. E acredito que isso tudo foi que te fez quem você é hoje, porque aí eu quero entrar na sua vida de hoje, na sua vida pessoal que você passou também. Você casou e teve um divórcio que foi bem dolorido, você passou por uma separação recente, não foi algo que você esperava, né? Não foi algo que você buscou. Como todo processo de divórcio, uma separação é muito complicada e eu passei por um processo de divórcio grávida do meu segundo filho, né? E assim, a estrutura que a minha história me deu e o Senhor Jesus validou essa história, né? Fez com que eu passasse por esse processo entendendo que não é porque eu passei por uma situação de divórcio que eu sou uma pessoa menos amada por Deus. Porque as pessoas, elas se divorciam dentro da igreja, acontece, né? Elas não podem associar o divorciado ao fracassado. Eu lembro que quando eu cheguei no meu pai, eu falei, pai, olha, eu estou me divorciando.
E aconteceu, eu não esperava por isso. Meu pai falou assim para mim, minha filha, bola para frente. Você sempre começa as coisas e vai até o fim. Aí eu falei, mas eu não estou indo até o fim. Ele falou, mas a sua vida não acabou. Seu casamento não é o fim. Tem muito para você viver ainda. E você também não olhou aquilo como uma situação de fracasso seu como mulher. Porque existe uma expectativa nossa como mulher de que nós temos que dar conta de tudo. Eu falei com a Tirza nos programas anteriores que ela é coach também, a Roberta, para quem não sabe, também é coach, trabalha com coach para mulheres, a gente vai chegar lá, e ela estava falando sobre essa expectativa que nós temos hoje, mulheres, sobre a nossa vida, sobre a sociedade, sobre a realidade. Então a gente acredita que nós temos que dar conta de tudo, né? Então eu tenho que ter um casamento perfeito, eu tenho que ter filhos perfeitos, casa perfeita. E isso, na verdade, na vida real não existe, né? Nós somos seres humanos que passamos por momentos de felicidade, de tristezas, estamos um dia bem, outro mal, mas a vida continua e a gente tem que se mover e se motivar, né, para que as coisas aconteçam. E você fez isso muito bem. E aí você, quando estava grávida e passou por esse divórcio, você passou por um momento muito difícil, estava muito acima do peso. Hoje você vê a Roberta, essa mulher magra, bonita, não acredita naquilo que ela, na verdade, se tornou, né, Roberta? Você nunca foi, mas eu acho que era tristeza. O que você acredita que aconteceu assim? Então, eu acho que, assim, como eu estava nesse processo de separação e grávida, eu me descuidei, eu comecei a autoestima muito baixa, comecei a me alimentar de forma compulsiva, tive uma relação muito emocional com a comida, transferi, assim, o meu amor pela comida, eu me gratificava com doce, eu me gratificava com alimentação, isso eu fui engordando, engordei muito. E junto com essa frustração que eu tive, né, mas graças a Deus eu consegui superar isso, eu consegui mudar o que eu pensava sobre isso. Eu não olhei para mim e pensei, eu sou uma coitada, eu sou uma fracassada porque meu casamento não deu certo. Eu conversei com meu ex-marido, que hoje é meu amigo, né? Nós pontuamos se valia a pena prosseguir naquela relação. É claro que eu sou a favor do casamento, eu não sou a favor de separação, mas nós conversamos e vimos que não tinha como dar continuidade e com muita amizade, com muito respeito, nós conseguimos fazer um divórcio da forma menos dolorida possível. Isso não é uma referência, isso não é um modelo ideal, mas eu quero dizer que é possível você passar por momentos de frustração na sua vida sem acreditar que aquilo vai te acabar. Né? É o fim do mundo, que né? É o fim do mundo, exatamente. Que você vai morrer, que aquele dia foi o pior dia da sua vida e que amanhã você prefere morrer do que você viver aquela situação e na verdade, encarar aquela situação de frente, né? Cooperar com o inevitável, né? Você sabe que tem algo que não tem como você evitar que vai acontecer, então por que você vai lutar contra aquilo? Faça ser da maneira mais simples possível. E aí, naquele momento, você falando do emagrecimento, eu olhei pra mim assim no espelho, eu falei, eu não gosto dessa mulher. Mas eu não estava falando de aparência física, eu estava falando de saúde, de disposição, de levantar. E eu falei, eu não gosto disso que eu vivo, e resolvi mudar. E a minha motivação que existe dentro do meu coração sempre foi a mesma, foi aquele tesouro que o porteiro me entregou, chamado Jesus. Ele sempre me disse que não tem nada na vida da gente que dá errado, que a gente não possa começar do zero e vencer. E quando eu olhei naquele espelho, assim, eu falei assim, poxa, eu não planejei isso pra mim. E eu falei assim, mas isso não é o fim. Deus tem outras formas de agir na minha vida. E aí eu comecei a buscar força, a orar a Deus, assim, eu não posso deixar de falar isso, tive um apoio maravilhoso da Sara Nossa Terra, da minha bispa Priscila, da pastora Ana Lia, da bispa Lúcia, porque nós trabalhávamos no coach juntas, né? Trabalhamos, sou prestadora de serviço delas, então cada palestra que eu ouvia, cada palavra e até mesmo a forma com que vocês se relacionam com as famílias de vocês, aquilo, vocês não têm noção. Aquilo me fez assim, ter boas referências do meu lado. Eu não me conectei com mulheres que ficavam contando tristeza, eu me conectei com mulheres vitoriosas. Então eu colei em vocês, eu falei assim, eu vou colar em quem é sucesso. Eu aprendi isso. E o exemplo de vocês foi me mostrando assim, o que era o modelo de mulher forte, o que era o modelo de mulher saudável, o que era o modelo de mulher família. E isso me deu força. E eu comecei a entrar nessa, eu falei, então agora eu vou me alimentar bem, porque eu me amo,
Não é por uma questão de vaidade. Eu sei que a mulher sabe, é o que está dentro. Comecei a mudar a minha alimentação, comecei a praticar Mas a gente também quer física. se sentir bonita. Toda mulher quer olhar para o espelho e gostar do que vê. Sim. A gente gosta de se maquiar. Nós mulheres somos ligadas com esse outro lado, que é algo da mulher. Eu acho que é natural. A gente vê, né? Você tem uma filha também. Desde 2, 3, 4 anos de idade, elas já estão ali no espelho brincando de se maquiar, né? Existe algo dentro de nós que é algo que é bom falar isso para as mulheres, assim, ser bonita, gostar de se vestir, isso não é errado, não é pecado, desde que você faça dentro do seu orçamento, desde que você tenha consciência do que você está fazendo, né? E aquilo não seja o Deus da sua vida, mas que seja simplesmente uma referência para você, né? Nossa, Lia, e assim, eu acredito muito que isso é sistêmico, porque eu mudei minha alimentação, a mudança começou interior, eu comecei a desinchar, eu comecei a me sentir mais disposta, eu comecei a me sentir mais bonita, eu comecei a amar a vida, a olhar coisas boas. Eu não olhava para o fato em si, para as coisas que eu tinha vivido no meu passado e que tinham me ferido. Eu comecei a me basear pelo meu futuro. Você não ficou presa no seu fracasso, naquilo que aconteceu e achou que tudo aquilo ia ser o fracasso da sua vida. Pelo contrário, né? Você olhou como uma oportunidade de fazer o melhor. E agora, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu estava por um caminho e esse caminho não aconteceu. Então, o Senhor não parou a minha história. O Senhor tem um caminho para mim. Qual é esse caminho? O que eu posso aprender com isso? Eu posso ser um exemplo no sentido de cuidar de mim, de cuidar da minha autoestima, de cuidar dos meus filhos, de deixar para eles um legado. Eu posso ser um exemplo, por que não? Eu não deixei de ser. É uma mudança de vida, realmente, uma mudança, né, de consciência, uma mudança de pensamento, é uma mudança por completo. Roberta, e como a gente estava conversando anteriormente, você é coaching hoje, você está com um projeto novo que é um coaching para mulheres e você lançou, juntamente com outros coachings, um manual. Como é que é esse livro? O que ele fala? Qual foi o seu pensamento quando você escreveu ele? Então, eu fui convidada pela editora Ser Mais, eu até trouxe ele aqui, né? Para fazer parte desse manual aqui que é de coaching e mentoring. E o meu capítulo é justamente como ultrapassar a barreira do comum e vencer na vida profissional e pessoal, né? Como não deixar essas questões emocionais influenciar no crescimento profissional, né? Inclusive, no meu pior momento emocional, foi um dos meus melhores momentos profissionais, que pela empresa Legacy Training, que eu presto consultoria, a gente viajou o Brasil todo falando de inteligência emocional em um momento muito difícil da minha vida. E aquilo me deu força, né? Então, o livro fala sobre isso e eu também atuo como palestrante pela Legacy, pela Academia do Palestrante e por outras empresas. Mas o meu foco está bem baseado em mulheres mesmo, em superação, em como sair, assim, desses momentos de crise e conseguir vencer. E aí você falou, quando você fala dos momentos de crise, eu queria que você falasse uma coisa, cita uma situação prática de algum cliente que você já atendeu, ou de alguma situação que você já participou, vivenciou, de pessoas que usaram essa dica que você deu ou ouviram algo que você falou em alguma palestra e falaram, nossa, isso mudou minha vida. Então, eu atendo muitas mulheres e cada uma com uma história diferente. A grande maioria não consegue tomar decisões quando estão com problemas dentro de casa. Engraçado, né? Porque a gente conecta, né? E todas as vezes que eu vou fazer um atendimento desse de coaching, eu falo sobre a pessoa se conhecer. Porque quando você se conhece, quando você começa a fazer uma investigação de si mesma, quais são seus valores pessoais, suas necessidades, né? Suas referências, quem você é, você consegue ter lucidez para avaliar o que é emocional na sua vida e o que é de fato um problema que precisa ser resolvido. Conseguindo separar a emoção dos fatos que lhe acontecem... Isso aí acho que é a grande dica, né? É a grande dica. Conseguindo separar a emoção dos fatos que realmente são importantes e que requer uma resolução rápida, você vai conseguir não tomar decisões baseadas em questões emocionais, mas baseada no futuro que você planejou para a sua vida. E a grande maioria consegue separar a emoção do que está acontecendo,
traçar um plano de ação. E aí tomar uma decisão coerente. E racionalizada, não emocional, não né? Emocional. Não de dizer, vou separar... Vou jogar tudo pra cima. Não é assim. As coisas não funcionam assim. É simplesmente parar e pensar. E eu queria, Roberta, a gente está chegando no final do nosso programa, e eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. Eu queria que você falasse um pouco e deixasse um recado para essa mulher que está nos assistindo, que talvez está desmotivada, passando por uma situação parecida com a sua, ou passando por uma situação que simplesmente é uma situação de desânimo, de desacreditar do futuro. Aquela coisa de você falar, não tenho força de sair do sofá, não tenho vontade de me cuidar, né? E o marido pede por favor e ela não consegue. Enfim, o que você deixa de recado para essa mulher hoje? Olha, o que eu deixo de recado hoje para essas mulheres é que Deus existe. É uma frase tão simples, né? Mas foi a frase que me sustentou. Deus existe. Ele não brincou com você. Ele não brincou comigo de vida. Quando você passa por uma decepção, Deus não está brincando com você. Ele tem um propósito na sua frustração. Ele pode transformar a pior história de vida num sucesso, em um exemplo, em uma referência. Ele não está brincando com as coisas que estão lhe acontecendo. Ele tem um porquê. E lá na frente você vai enxergar. E uma dica, né? Não se conecte com fracassados, né? A não ser que você tenha como ajudá-los. Mas se você está num momento ruim, se conecte com quem você vai lhe apoiar no seu crescimento, com quem vai lhe inspirar. O Bispo Rodovalho fala muito nas palavras dele que se você quer fazer uma mudança de vida, você tem que viver com pessoas que te põem para cima. Não fique com pessoas que te põem para baixo. Já basta os problemas que nós temos no dia a dia, já passam as dificuldades que nós passamos todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, né? Todo mundo passa por isso. E aí você simplesmente no final do dia quer encontrar alguém que te ponha pra cima, que fale que você tá bonita, que fale que você vai dar conta, que você vai conseguir, que aquilo simplesmente é uma adversidade, que as coisas vão dar continuidade, né? E esse é o recado que a gente deixa pra vocês. Eu queria te agradecer a sua presença, falar que sua vida, né, ela é um ensinamento para todas nós. Eu conheço a Roberta de perto e digo para ela todos os dias, Roberta, você, às vezes até eu desanimava em algumas coisas, ela não, vamos embora, a gente vai dar conta, a gente consegue. E essa motivação, ela realmente, ela conecta as pessoas a você e você gera essa motivação em outros. Então eu queria te dar parabéns pelo seu trabalho, por você ter conquistado o que você conquistou, o que você sonhou. Né? Há um ano atrás você era uma outra mulher. E graças a Deus você hoje é outra e daqui a um ano você vai estar melhor ainda, se Deus quiser. Amém. E eu queria agradecer você que ficou com a gente hoje e não deixe de entrar no nosso site também, no vidaemconexão.com.br, e a gente se encontra na próxima semana.